Beleza, 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 moçada. Então vamos para a segunda aula sobre dois irmãos do Milton Ratum. Nessa aula nós vamos discutir o foco narrativo, questão importantíssima em toda qualquer narrativa, aqui nem se fala, e vamos apresentar a família que vivencia o drama familiar. Então boa aula para vocês. Beleza, beleza, beleza! Vamos tocar o barco aqui no estudo de dois irmãos. Começando a aula de hoje, pelo estudo acerca do foco narrativo. Veja bem, toda e qualquer narrativa, seja oral, seja escrita, a que você estiver diante, você tem que identificar o foco narrativo. Tem que saber quem é esse narrador, de que ângulo ele está narrando, quais são as intencionalidades dele, tudo bem? Aí está-se o nome do estudo do foco narrativo. No caso aqui em questão, do nosso romance Dois Irmãos do Milton Ratum, trata-se de um narrador em primeira pessoa. Há dois focos narrativos, basicamente, em terceira pessoa e em primeira pessoa. O que caracteriza o foco narrativo em terceira pessoa é o fato de que o narrador não participa da história enquanto personagem. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Do passado, do futuro, das personagens. Ele sabe o que está dentro do mundo interior das personagens. E ele não tem interesse em puxar a sardinha para o lado dele. Porque ele não participa da história enquanto personagem, portanto ele é plenamente confiável. Tudo bem? Ele narra de maneira imparcial, plenamente confiável, tá? Não tem interesses de se beneficiar através da narrativa. E o narrador em primeira pessoa, que é quando ele participa da história enquanto personagem. Então veja, se ele participa da história enquanto personagem, você não pode acreditar 100% nele, certo? Para começo de conversa, ele tem uma visão parcial sobre as coisas. Ele não sabe de tudo, ele é personagem. Tudo bem? Ele não sabe o que está, por exemplo, dentro da cabeça das pessoas com quem ele convive. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele não sabe tudo sobre o passado. É um tipo de narrador limitado. Então você já tem que desconfiar. Porque ele pode estar sendo honesto na narrativa, mas cometendo equívocos, sem saber. Erros. Ele acha que foi dessa maneira, mas na verdade foi de outra. Beleza? E ele também pode, deliberadamente, por malícia, querer manipular o enredo. Te contar de tal maneira. É simples. Só você pensar. Eu briguei com um ciclano. Aí eu vou te contar a minha versão. Você pode acreditar 100%? Não, pô. Eu vou contar para me queimar com você? Eu vou dar uma versão que seja positiva para mim, me beneficie. Se você escutar a versão do ciclano, vai ser outra, tá? Então, voltando para cá, trata-se de um foco narrativo em primeira pessoa. E assim, trata-se de um narrador honesto no sentido de que ele é bem discreto e deixa evidente para o leitor que ele não sabe de tudo. Ele deixa evidente que há muitas lacunas no relato que ele vai nos dar. Tá? Inclusive, a função dele estar escrevendo, contando essa história, é justamente tentar, o máximo que ele puder, preencher essas lacunas. Fazer com que, através da narrativa, ele consiga dar uma racionalizada na história. E assim consiga compreender melhor a sua própria história. Como se ele estivesse em busca de preencher montar um quebra-cabeça, que é a própria história dele, tá? E tudo que ele nos vai narrar advém, primeiro, da percepção dele, do que ele viu, as pessoas com quem ele conviveu, o que ele conversou. Mas também, muito do que ele nos conta vem sobre
a narrativa de alguém. Seja da mãe dele, a Domingas, seja do avô, que é o Halim, seja da avó, que é a Zana, seja de um tio que se chama Yakub. Tudo bem? Então é um sujeito que não tem a visão total da história. Um sujeito que nos narra de forma parcial, portanto, e consciente das faltas. Beleza. Outra coisa, cuidado aqui com a questão do tempo. Porque esse narrador, ele não vai nos contar a história que ele se propõe a nos contar de forma linear, com um tempo bem delimitado. Início, desenvolvimento, clínicos, conclusão. Então ele não vai começar no começo do século XX, na década de 10, e fazer a progressão temporal até chegar na década de 60, 70, quando a narrativa termina. Ele vai misturando esses tempos. O tempo vai se dar com progressões e recuos. Portanto, falando de forma mais técnica, é um narrador que vai se utilizar muito de uma estrutura narrativa chamada flashback. É justamente esse retorno temporal. Flashback é assim. Eu estou falando de algo que está acontecendo agora no ano de 2023, quando eu gravo essa aula. 2023. Só que para que você entenda melhor o que eu estou te dizendo, eu tenho que voltar no tempo. Eu tenho que voltar para a década de 80. Então eu estou no ano de 2023, comecei a minha história aqui. Aí voltei para 1989. Aí depois eu volto de novo para 2023, esse dá-se o nome de flashback. Beleza? Isso vai ser muito recorrente no livro. E isso, inclusive, dificulta um pouco a leitura. Porque a gente, às vezes, se perde no tempo. Pô, mas o cara estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, quando o Yakub chega na cidade de Rio de Janeiro, 1943, mas agora já está em 1914, tá? Então cuidado com isso. Outra coisa que eu destaco aqui. Esse discurso do narrador, ele se dá quase como se fosse uma estrutura narrativa extremamente moderna, chamada de monólogo interior ou fluxo de consciência. É quase como se fosse um fluxo de consciência, e por isso essa desorganização temporal, que é o fluxo de consciência. Aquilo que vem na cabeça, o sujeito vai narrando, tá bom? É quase como se fosse isso. Não chega a ser isso de maneira radical, tem uma certa organização, tá? Mental e tal. Mas se aproxima dessa estrutura, beleza? Portanto, as impressões, aquilo que está na sensibilidade do narrador, as suas hesitações, elas aparecem de maneira clara na narrativa. Bem, quem é esse narrador especificamente, agora sendo mais pragmático? É um rapaz chamado Nael. Que é filho de uma empregada, a empregada que vai com todas as aspas do mundo, chamada Domingas. Já explico por que eu falo que se trata de uma empregada muito entre aspas. Veja. Vou te apresentar a família aqui dos gêmeos brigões. Ela é composta pela matriarca Zana, pelo patriarca Halim. Nossa, que nomes esquisitos, Evaristos. Esquisitos no sentido de que não são habituais no Brasil. Não são habituais. Não são nomes latinos, né? Ibéricos. É porque eles são libaneses. Eles vêm para o Brasil no começo do século XX. Novinhos ainda, tá? Inclusive, importante, a Zana, ela é árabe católica. Cuidado com isso, hein? Árabe não tem nada a ver com religião, árabe é povo.
Pode ter árabe ateu, pode ter árabe muçulmano, pode ter árabe católico, tá? Não faça uma associação direta entre árabe e muçulmano. Ela é árabe católica. O Halim, por sua vez, é árabe muçulmano. Colocando aqui o crescente, símbolo do islamismo. E, no entanto, eles vivem muito bem. Democracia religiosa. Isso não é problema para eles. Beleza? E vão se encontrar aqui no Brasil e se casarem aqui. Tá? E constituírem uma família, portanto. Logo, os gêmeos nasceram aqui, na verdade. Mas eles têm uma tradição familiar, uma ascendência libanesa. São árabes, portanto, de tradição familiar. O Halim e a Zana possuem 3 filhos. Os gêmeos, Omar, inclusive eu estou colocando primeiro aqui, porque o Omar nasceu antes do seu irmão, que é o Yaqub, ou Yaqub, um nome bem árabe, né? Os irmãos que se odeiam. E eles possuem uma filha, Zana e Halim, que é a caçula, que é a Rania, que também vai acabar sendo uma vítima desse drama familiar. Muito bem. Lá pelas tantas, um pouco antes, 2 anos antes dos gêmeos nascerem, uma instituição católica de Manaus, uma casa de irmandade católica, com quem a Zana tem muita relação porque ela é católica, vai oferecer a ela uma indígena, uma menina, entre aspas, domesticada, chamada Domingas, que havia sido afastada da sua tribo e passa a viver dentro de um colégio interno católico. Ali ela aprende os dogmas da religião católica e é alfabetizada. E por sua vez, é doada, vamos usar o termo correto, para essa família aqui. A partir desse momento, a Domingas, já desde muito novinha, ela passa a ser uma agregada da família. Agregada. Cuidado com esse tipo social, que é importantíssimo para a gente pensar o Brasil. Vamos pensar o que seja isso, o que seja um agregado, por que eu falei, inclusive, empregada entre aspas. Vamos pensar a complexidade disso que eu estou contando para você. Vamos pensar que esse tipo social, ele vem da estrutura patriarcal brasileira. O que é a estrutura patriarcal brasileira? A visão ideológica, política, econômica do Brasil do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Bem, e que tem alguns resquícios ainda no século XX até no século XXI, no nosso século. A sociedade de tipo patriarcal é uma sociedade estamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que não permite mobilidade social, ou grandes mobilidades. Uma sociedade rígida. Uma sociedade travada. Nasceu elite, vai morrer elite, nasceu escravo, vai morrer escravo. Bom, no topo da pirâmide aqui, a elite, o nome que se dá é a aristocracia. A aristocracia. Aristo, palavra grega, significa o melhor. Cracia, governo. Governo dos melhores. Melhor socialmente. E o que é ser aristocrata? É ter dinheiro? Não. Não basta ter dinheiro para ser um aristocrata. Não adianta. Você pode ser um milionário, um bilionário e não ser um aristocrata. Porque o aristocrata é aquele que, além de ter dinheiro, ele tem posse. Ele tem terra. Tem escravos. Ele tem influência. Legal? Elite econômica, política e cultural. Beleza. Na base aqui, ó, na base da pirâmide, estão os escravos.
Mais de 50% da população brasileira do século XIX. Legal. Então veja que há os que têm dinheiro e os que trabalham. Problema. E essa população que está aqui no meio do caminho? E essa população, que é o extrato das pessoas livres, porém pobres, na estrutura patriarcal brasileira. O que esse pessoal vai fazer para se sustentar? Trabalhar não tem muito como, não tem grandes postos de trabalho, porque o grosso do trabalho é feito pelos escravos. Não há muita possibilidade de trabalho. Bem, aí se trata algumas possibilidades. Veja, poucas, mas tem algumas. A pessoa pode virar um funcionário público, por exemplo. Trabalhar na administração do Estado brasileiro. Problema, nessa época, a pessoa não virava um empregado público mediante concurso. A pessoa era indicada. Indicada por algum poderoso, por algum aristocrata, por alguém influente. Então não era fácil. Não era fácil tornar funcionário público. Já tinha que ter ali uma certa ótima relação com membros da elite brasileira. Isso é para poucos. Tá? O grosso da população, os mais pobres e são desse extrato social, não tinham como acessar essas pessoas. Bem, outra coisa. A pessoa, para virar funcionário público, ela tinha que viver majoritariamente, né, na grande maioria dos casos, ela tinha que viver num grande centro urbano. É um lugar que teria essa possibilidade de emprego. Se a pessoa mora no interiorzão, fica mais difícil. Bem, segunda hipótese, virar um profissional liberal. Um professor, um médico, um advogado, algo do tipo. Só que olha o problema, para virar um médico, para virar um professor, para virar um dentista, para virar um advogado, etc., tem que estudar. Tem que fazer ensino superior, inclusive. No Brasil, até o século XIX, não tinha universidade. Não tinha ensino superior. A pessoa tinha que ir para a Europa para estudar. Então vamos pensar. Estudar e virar um profissional liberal era uma coisa fácil? Não era. Então uma ínfima parcela da população vai conseguir isso daí. Não é todo mundo. Putz, então diminuiu as possibilidades. Legal. Terceiro, o pessoal pode se tornar um comerciante, um vendedor ambulante, um comerciante, montar uma lojinha. Só que isso exige um capital inicial. As pessoas são muito pobres aqui. De onde vai tirar o dinheiro para começar um negócio? Não tem como. Não tem ofertas, grandes ofertas de crédito no Brasil. Não dá para ir no banco pegar dinheiro com muita facilidade. Bom, outra hipótese, virar um malandro. É aí que surge o tipo social importantíssimo da estrutura social brasileira chamado malandro. É um sujeito que é muito pobre, não tem o que fazer, vai viver de trambicagem. Passando as pessoas para trás, praticando pequenos furtos, ou seja, driblando as adversidades. Tá? E outra possibilidade que é a principal. A maioria vai optar por isso daqui, se é pobre. É virar um agregador. Que é então o negócio de agregado? É a pessoa que vai morar de favor na casa de alguém. Eu não tenho nada, não tenho como conseguir emprego, não tenho como virar um comerciante, muito menos um profissional liberal. Eu estou desesperado, eu preciso sobreviver. Eu me agrego, eu passo a viver de favor na casa de alguém que tem recursos financeiros. Um aristocrata, por exemplo. Beleza, mas alguém vai oferecer um abrigo dentro da sua própria casa para outra pessoa que nem conhece? E se sim, por qual motivo? Se você estiver pensando dessa maneira, é porque você está pensando com a cabeça da sociedade que nós vivemos, uma sociedade burguesa. Organização burguesa, de família, de visão de mundo. Nessa época a cabeça era outra. Tinha outra visão sobre as coisas. Para um aristocrata era sinal de prestígio ter agregados na casa dele. É mais
uma amostra de poder. É alguém sobre quem ele tem influência. Porque, veja, se eu sou um agregado, estou morando de favor na casa de alguém, eu estou submetido àquela pessoa. Eu perco a minha liberdade. Isso é um problema grave do agregado. Ele perde a sua liberdade, a sua autonomia individual. Porque ele não pode ir contra as opiniões, a visão de mundo, os gostos de quem está lhe dando casa e comida. É simples o raciocínio. Se eu vivo de favor na casa de alguém, eu sou palmeirense, eu Evaristo. E esse alguém é corintiano, e o Palmeiras ganha do Corinthians no final do campeonato, eu não posso comemorar. Eu tenho que, pelo contrário, falar, poxa, que droga. O Corinthians perdeu. Olha só. Isso vai contra a minha autonomia, contra os meus sentimentos. Isso é uma violência, certo? Porque o outro pode me expulsar. Beleza? Essa é a questão do agregado. Agora, é claro que esse exemplo que eu te dei do Corinthians e do Palmeiras é muito simplório, é muito bobo. Uma coisa fútil, que não tem consequências políticas, econômicas na vida nacional. Agora pensa que, por conta dessa estrutura social, é a aristocracia que vai mandar no Brasil. É quase que uma ditadura da aristocracia. Ela que vai impor seu projeto de Brasil. Não é à toa que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravização. Certo? Há um conluio, há um pacto entre essa elite brasileira. Bem, no caso aqui da Domingas, a coisa fica mais complexa. Porque, veja bem, não foi inicialmente uma opção dela. Não foi ela que procurou a Zana. Falou, deixa eu morar aí, tal. Ela é dada como se fosse um objeto. Que lembra, inclusive, até a escravidão. Em que seres humanos eram coisas, podiam ser comercializados, podiam ser trocados, podiam ser dados, podiam ser vendidos. E para piorar a situação, é uma indígena. Então isso mostra bem as violências a que os nossos povos nativos originários são submetidos diariamente na sociedade brasileira. Bem, e ela passa a ser uma espécie de faz tudo na casa, uma espécie de se sentir empregada. Só que não há uma relação moderna empregatícia, não há uma relação de emprego formalmente falando. Ela não recebe um salário estipulado, com horas de trabalho, etc. Ela vive na casa, ela está ali full time trabalhando. Full time. E, inclusive, isso hoje, na nossa legislação, é considerado uma condição análoga à escravidão. Vira e mexe, a gente vê notícias aí, né? De pessoas que são resgatadas, vivendo em casa 20, 30, 40 anos nesse regime aqui. E aí sempre, qual que é a desculpa? Não, é uma pessoa da família, como qualquer outra. É da família. Trabalha que nem um camelo. Não tem os mesmos direitos. Dorme num quartinho minúsculo. Sem condições nenhuma de infraestrutura, enquanto o resto da família vive de forma confortável e vem falar que é um membro da família? Bem, é o que acontece exatamente com a Zana. Exatamente o que acontece com a Domingas, tá certo? E ela vai vivendo nessa casa, etc., até que, num arroubo de ciúmes, o Omar a estuprar. Veja que complexo. O Omar, ele se sente enciumado porque na cabeça dele a Domingas, mais uma vez eu confundi, a Domingas, ela tá dando mais atenção para um gênero que para ele. Ele é revoltado, com ciúmes, ele é uma espécie de playboyzinho revoltado, o Omar, ele vai estuprar. Olha só que tragédia. E aí dessa relação ela vai engravidar e vai dar à luz ao Nael. Portanto, ele é um filho bastardo do Omar. Ele é um neto bastardo da Zana. Ele é um neto bastardo do Halim. Ele é um sobrinho bastardo do Jacob. Fruto de uma violência.
Portanto, a personagem Domingas é uma personagem chave para a gente interpretar o romance. Tanto na esfera do privado, porque ela sabe muito sobre aquela família, está muito envolvida. Por outro lado, para a gente pensar a sociedade brasileira e as violências perpetradas pela sociedade, violência mais especificamente contra os mais pobres e mais especificamente contra os indígenas. Nesse sentido, quanto à origem aqui no romance da Domingas, como ela vai aparecer na vida familiar, vamos ver esse trecho extraído diretamente do romance. Na época em que abriram a loja, a Zana e o Halim, porque o Halim inicialmente ele vai trabalhar como um mascate, um vendedor ambulante, depois ele consegue juntar um dinheirinho e abre uma loja. Uma freira, irmãzinha de Jesus, ofereceu-lhes uma órfã, já batizada e alfabetizada. Parece até que é um animal, né? Você quer um gatinho? Eu estou doando, já é castrado, já tomou as vacinas. Olha só, que horror. Domingas, uma beleza de Cunhatã, de indígena, cresceu nos fundos da casa, onde havia 2 quartos separados por árvores e palmeiras. Ou seja, ela não vivia no mesmo ambiente que a família. A família vivia num luxuoso sobrado. Ela vivia na mesma propriedade, é verdade, mas não na mesma casa. Porque havia esse sobrado, aí havia um terreiro, né? Uma área externa, com árvores e tal. E lá do outro lado do terreiro, num quartinho precário, morava a Zana. Morava Domingas, desculpa, pela terceira vez, né? Eu confundindo as duas. Morava Domingas, tá bem? Zana não se despregava dele, Omar, né? E o outro ficava aos cuidados de Domingas, o Jacob. A Cunhatã mirrada, indígena mirrada, magrinha, meio escrava, meio ama, louca para ser livre, olha aí, ó. Como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das empregadas da vizinhança, portanto, isso algo habitual, não é um problema isolado. Alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. Olha que forte esse trecho, né? O narrador deixa evidente a violência que é essa estrutura social. Tudo bem? Muito bem, então assim a gente vai terminando essa segunda aula sobre 2 irmãos. E na próxima aula a gente continua já se aprofundando no enredo da narrativa. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima.